Agora a terceira parte da semana 4. Aqui a gente tem um programa novo que ele basicamente vai usar o while para atingir meta, ou seja, enquanto uma dada condição não for satisfeita, ou seja, a meta não for atingida, rode dentro do while. E o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, é que o Charlie ele tem um salário e o Alan tem um terço do salário do Charlie. Nós vamos ter que pedir ao usuário o salário do Charlie, e aí a gente sabe que o do Alan é de um terço. O que vai acontecer? Eles vão aplicar integralmente o salário deles. No caso, o Charlie vai na caderneta de poupança, que está rendendo 0,5% por mês, e o Alan vai no fundo de renda fixa. E o percentual de renda deve ser solicitado no programa. Qual é esse percentual dele no fundo de renda fixa? O programa deverá calcular e mostrar a quantidade de meses necessários para que o valor pertencente a Alan iguale ou ultrapasse o valor pertencente a Charlie. O que quer dizer? A aplicação do Alan tem que ser melhor do que a do Charlie, porque o salário dele é pior. Então, na hora que os dois pegam o salário e investem, o que tem o menor salário pode, em algum momento, passar a ter um investimento maior do que quem tem maior salário, pode, desde que o percentual dele seja maior do que o percentual de quem tem o maior salário. Então a gente vai ter que checar, olha, caso um valor menor que 0,5% seja informado, no fundo tem que ser menor ou igual, né? O programa deve mostrar uma mensagem dizendo que a aplicação de Alan nunca alcançará o valor da aplicação do Charlie. Então, se for 0,5%, nunca alcançará também. Então, nesse programa, nós vamos dividir entrada, processamento e saída. Na entrada, a gente precisa do salário do Charlie e do percentual de aplicação para o Alan. E aí, o processamento, nós vamos ter que fazer o loop, usar o while, para ele entrar e repetir enquanto o salário, na verdade o investimento, não é mais o salário, o investimento do Alan for menor do que o investimento do Charlie. Então ele vai ficar rodando dentro dessa condição, que é a condição que a gente tem aqui. Ó. Calcular e mostrar a quantidade de meses para que o valor pertencente a Alan iguale ou ultrapasse o pertencente a Charlie. Então ele vai ficar rodando até que essa condição seja verdadeira. Ele vai rodar enquanto o salário do Charlie for maior. Ou seja, quando o salário do Alan for maior ou igualar, já é para ele sair. É o que a gente vai fazer. Então vamos começar aqui com o input. Nós precisamos do salário. Vamos chamar de salário salário do Charlie. Então aqui nós vamos ter o float, porque o salário quer dizer, um valor de moeda, então nós vamos considerar como sendo um número real. Então, aqui dentro o input, entre com salário do Charlie. 2 pontos e espaço. Aí vai precisar de um outro, que seria, não para salário, mas para vou chamar de de investimento. Então, o investimento no caso do Alan, qual que é o investimento de renda fixa? De renda fixa, que foi o que foi apresentado aqui em cima, né? Entre o investimento de renda fixa que vai servir para o Alan. Então aqui nesse ponto eu já tenho o salário e o percentual do investimento. Vou chamar, esse INV está atrapalhando, eu vou chamar de percent. Fica mais próximo do que a gente precisa. Então é o percentual do investimento, do rendimento. Investimento não, rendimento. Não está errado, mas é melhor colocar rendimento. Então vamos lá. O processamento ele começa verificando se esse percent ele é menor ou igual ao 0,5%, ao 0,5%. Se ele for menor ou igual, ele nunca vai alcançar. Então já é para dar uma mensagem aqui, nesse caso, e aí faltou 2 pontos aqui em cima, dizendo eu posso até copiar aqui de cima, né? A aplicação do Alan nunca alcançará a valor da aplicação de Charlie.
Então é isso que ele imprime no caso desse percent ser menor. Se não, aí vem o programa. Então, se não for menor, aí eu já posso, primeiro, calcular o salário do Alan. Então, vou chamar de Alan o salário dele. Tá? O valor que ele está investindo, na verdade, que seria de o mesmo valor do salário dividido por 3. Então, é o salário dividido por 3. Aí, esse aqui agora, o Alan, é o que tem aqui dentro? O valor que foi investido pelo Alan. Agora sim vem o loop. Eu já posso fazer o loop que vai verificar enquanto o salário do Alan, não é mais o salário, né, o investimento dele, for menor do que... Aqui deu um copiou a mais, né? A aplicação deu um input aqui errado. Ó. Aqui é para ser o salário. Na verdade, isso. Então, enquanto o Alan for menor do que o salário, que é o do Charlie, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiramente, contar a quantidade de meses. Então, vou colocar uma variável meses que eu vou ter que inicializar em 0, porque ela vai ser uma contadora. Aqui dentro ela muda de valor. Quando ele entrar a primeira vez aqui dentro desse while, ele já vai fazer o meses ser igual a meses mais 1, porque ele já vai contabilizar o primeiro mês. E aí, tem uma maneira diferente da gente fazer esse incremento, tá? Que significa a mesma coisa, vou até deixar comentado, mas é o seguinte, como é o autoincremento, o incremento da própria variável, claro, que vai ser alterada aqui na frente, que é diferente, né? Aqui eu calculo o valor de Alan, mas eu uso o salário. Então não posso usar o artifício que eu vou usar aqui embaixo, que é do autoincremento, que faz mais igual a 1. Então isso aqui é a mesma coisa, meses mais igual a 1, é a mesma coisa de meses igual a meses mais 1. É só uma forma de usar de forma encurtada, né? Uma forma mais simples de usar no dia a dia. Então, querendo fazer incremento, está aqui uma maneira simples. Na verdade, esse operador aqui pode ser qualquer um. Se fosse multiplicação, o que for, né? E aí aqui ele multiplicaria ou dividiria, o que for, por número que você quiser. Poderia ser qualquer número aqui. No caso, é um incremento de 1, por isso está mais igual a 1. O próximo passo aqui é a atualização do rendimento. Então, eu entrei no primeiro mês e aí eu já tenho um novo valor já rendeu e já aumentou o montante. Então, o montante, que vai ser a própria variável de salário, não vou usar outra para isso, ele vai ser também mais igual, ou seja, o que tinha nele, mais o quê? Mais o percentual de rendimento dele. No caso do salário do Charlie é 0,5%. Então, nós vamos ter que pegar o salário, o próprio salário, mas é mais igual, multiplicar esse salário, o rendimento vai ser o salário vezes o percentual de rendimento, que é o 0,5%. Agora, o 0,5%, ele na verdade não é 0,5%. 0,5% é 50%. Tá? Então aqui eu quero dizer 0,5%, mas eu ainda tenho que dividir isso por 100. Então na verdade é o 0,5 vezes salário dividido por 100. Tá? Isso que a gente... Esse é o 0,5 do salário. O 0,5% do salário. Que a gente está incrementando ao valor do salário, por causa do mais igual. E a mesma coisa vai ser feito para o Alan, que também vai ter o seu incremento, no entanto, não é de 0,5%. Vai ser de percent, mas o percent não foi entrado como 0, alguma coisa, ele é o percentual puro, então fica o percent vezes, assim como é o 0,5, o 0,5 aqui, né? Não é 0,5 de 50%, é 0,5 de 0,5%. 0,5%. Então, 0,5% eu ainda tenho que dividir por 100 aqui, senão ele vai, no fundo, pegar sempre meio a mais. Não é o que eu quero. Então, a mesma coisa aqui, vezes o valor Alan, dividido por 100. E aí, em algum momento, ele vai sair desse while e vai imprimir, então, o resultado. Por que ele vai sair do while? Porque em algum momento o salário do Alan, como ele multiplica por um percent maior do que o salário do Charlie, então ele vai ultrapassar esse valor e essa condição não vai ser mais verdadeira.
Quando ela não for mais verdadeira, ela não roda mais no loop, e ele sai do loop. E quando ele sair do loop, ainda a saída no fundo aqui vai ter que ficar dentro do else, porque eu só quero imprimir essa saída se ele não vier nessa parte. Então ela tem que estar dentro do else, né? E o que eu vou imprimir é os salários e a quantidade de meses, que é no fundo quantas vezes ele rodou dentro do loop. Porque cada vez que ele roda no loop significa um mês diferente. Então, vou chamar assim, ó, invest Charlie, dois pontos, e aqui eu vou ter que imprimir rcifrão e uma variável. Essa variável é salário, e eu quero formatá-la porque eu só quero dois números depois da vírgula, que é um número de moeda. Aí eu dou uma quebra de linha, vou lá, invest agora do Alan, e aí dois pontos, rcifrão, e de novo a variável que eu quero aqui agora não é mais salário, é o Alan, e formatar do mesmo jeito, então dois pontos, ponto 2, porque significa que depois do ponto eu quero duas casas decimais, e o F. E por fim, imprimir aqui meses, quantidade de meses. Dois pontos e meses. Então aí já posso dar uma quebra de linha no final. Bem, deve ter aí talvez algum errinho, né? Vamos lá rodar para ver agora. Eu não quero ficar debugando, conferindo, deixa eu já rodar para ver. Salário do Charlie, vamos dizer que é 3 mil e vamos dizer que ele está em 1%. Olha, então ele deu o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Aqui deu um espaço, quer ver? Na hora de imprimir, olha, deu um espaço depois da quebra de linha. E aqui ele não deu a quebra de linha, então vou colocar. Então vamos lá, salário 3 mil a 1%, ele demora 222 meses para que o Alan passe a ter mais do que o Charlie, tá vendo? E de fato ele passou a ter mais. Então cada mês é juros sobre juros, né? Ele vem aqui, ele atualiza o próprio salário aquele mês e chega no próximo mês ele já vale mais para ele multiplicar aqui pelo percentual. A outra opção que a gente tinha aqui seria de ele ter um percentual menor do que meio, então imagina que ele fosse lá e contratasse um de 0,4. Não, aqui eu falei salário, né? Mas é aqui que eu tinha que colocar o rendimento. Então ele para, ó, aplicação de ala, então ele veio aqui, e aí ele não veio no else mais. Então o else é a parte do programa onde o percent vai fazer com que o salário de Alan em algum momento ganhe do salário de Charlie. E por isso a gente está chamando esse problema de while para atingir meta. Ou seja, o investimento aqui do Charlie é durante muitos meses, 221 meses, para esses parâmetros aqui, tá, de 1% e de 3 mil de salário, ele vai ficar 221 meses com investimento maior, mas aí depois no 20º, no 200º, 22º mês, ele sim ultrapassa. E aí, pronto, ele sempre vai ser um valor maior porque ele tem um percentual maior de investimento. É isso.